Boa noite, meus irmãos. Hoje estamos aqui novamente reunidos para fazermos o Evangelho da nossa Casa Espírita Lar Nogueira, do capítulo 11, item 8, a Lei do Amor. Então, para darmos início, vamos nos colocar numa posição confortável e agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos ver a sua instrução através do Evangelho, segundo o Espiritismo, ditado por espíritos sábios, espíritos elevados, que contribuem também com o nosso conhecimento e com o nosso conhecimento. Agradecendo a eles todos, principalmente ao mentor da nossa Casa Espírita Lar Nogueira, vamos dar início então ao nosso Evangelho. E que assim seja. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos, quanto mais avançados e corrompidos são, só tem sensações. Quando o instinto é depurado, tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor do sentido vulgar do termo, mas esse solo interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive com que, transportado fora de si mesmo, quando Jesus pronunciou a divina palavra. Amor aos povos sobressaltando-se e aos mártires, ébrios de esperança, descerem ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atento, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, se acha do ponto de partida, do que da meta. Aquele em quem predominam os instintos, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação, os embriões do sentimento, trazem consigo o progresso, como a grande insere em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscarei nele os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Como ouvimos, meus irmãos, o que Deus nos espera é que um dia nós possamos nos amar a todos. No real sentido do amor, no amor que Cristo veio nos mostrar, nos dar o exemplo, não no amor no termo inferior, como já foi dito. O amor sublime, o amor pelo meu irmão consanguíneo, o amor pelo meu irmão que errou comigo, o amor com todos os animais, onde nós vamos entender que todos nós somos parte de um só, filhos do mesmo Pai. De onde vem o vegetal, de onde vem o mineral, de onde vem o animal, é um ponto só de partida. E é esse ponto que nós devemos chegar, nos elevando a Deus, entendendo o que Jesus veio nos mostrar. Tantos exemplos que Ele nos deixou, e assim nós ficamos procurando ainda explicações, respostas para nossas dores, nossas aflições. E ela está tão próxima, né? Ela está conosco, está na nossa consciência, está nas nossas afazeres do dia a dia. Que possamos amar, que possamos um dia chegar num mundo onde o amor vai imperar, um amor sublime, onde eu amarei tanto
o meu irmão, que me ajuda, que me acolhe, que me oferece a mão, como também amarei aquele irmão que comigo errou, ou comigo ainda vai errar. Que Deus sabe que nós somos espírito em evolução. Por isso que ele diz que nosso espírito é um embrião, né, que dele vai germinar todos os bons sentimentos. Então, que nós começamos a cultivar esse embrião, se já não começamos, a partir de hoje, mudando algumas atitudes que ainda nós necessitamos mudar, agir de forma diferente com todos, com o mundo em geral, não só com aquilo que nos traz algum benefício, não só com aquilo que nos traz alguma alegria. Para encerrar, então, meus irmãos, eu vou pedir licença a todos, né, e também a quem executou essa prece final, que eu vou ditá-la, eu vou lê-la, né, não podendo identificar o autor, né, mas todos saibam que encontrei ela aqui numa pesquisa e achei ela muito interessante para o momento e para essa passagem do Evangelho. Senhor, ensinai-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícias, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar a taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai. Com essa oração, então, meus irmãos, eu vou dar por termos do nosso Evangelho diário. E como eterno pedinte, né, pedir novamente a Deus, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, governador desse nosso planeta, que atenda às súplicas dos nossos irmãos que sofrem, que nós consigamos entender na hora de suplicar o que nos é necessário, o que nos é de merecimento e aquilo que realmente desejamos, que não seja somente para encher nosso ego, as nossas vaidades, e sim que nos dê um crescimento. Que esses irmãos que sofrem também tenham um minuto de consolo. Todos os que estão desesperados, que se encontram doentes, em casas de passagem, em casas prisionais, em asilos e em hospitais. Que tenham nesse momento também uma luz sobre eles, que acalme suas dores e seus suplícios. Que esta água que nós deixamos separada para esse momento do Evangelho seja fluidificada e nela colocado todo o remédio necessário para a cura do nosso espírito e principalmente, né, da nossa alma, daquelas dores que afligem o nosso pensamento. E que assim seja.